A convergência entre inteligência artificial, ciência de dados e plataformas digitais tornou a ética tecnológica um dos campos mais dinâmicos da ética aplicada contemporânea. Esse dinamismo decorre do alcance sistêmico de decisões automatizadas, capazes de afetar direitos, oportunidades e trajetórias de vida em escala sem precedentes. O primeiro eixo normativo envolve a proteção de dados pessoais, que não é apenas questão de privacidade, mas de autonomia, dignidade e poder informacional. Quando coletados e processados de forma opaca, dados transformam pessoas em perfis, reduzindo sujeitos singulares a categorias probabilísticas que sustentam decisões de alto impacto. A exigência de finalidade específica, minimização de dados e segurança reforça a ideia de que o tratamento deve ser proporcional e necessário aos fins legítimos perseguidos. A transparência algorítmica, por sua vez, demanda explicabilidade suficiente para permitir contestação por parte de afetados e auditoria por parte de autoridades independentes. Explicabilidade não significa abrir segredos industriais, mas fornecer razões inteligíveis e verificáveis para as saídas que produzem efeitos relevantes. Quando a opacidade é incontornável, mecanismos compensatórios de governança, como avaliações de impacto algorítmico e comitês de revisão ética, devem ser obrigatórios. Outra frente é o combate a vieses algorítmicos, que podem emergir de dados históricos, escolhas de modelagem, proxies discriminatórios ou incentivos econômicos mal calibrados. Mitigar tais vieses requer pipelines de avaliação contínua, métricas de justiça apropriadas ao contexto e participação de grupos afetados, na definição de trade-offs. A justiça algorítmica não se exaure em paridade estatística. Exige atenção ao erro diferencial, ao custo de falsos positivos e falsos negativos e às assimetrias de poder nos domínios de crédito, saúde e justiça criminal. Erros não são neutros. Recaem com maior peso sobre populações vulneráveis, multiplicando desvantagens cumulativas. Por isso, a devida diligência ética deve abranger todo o ciclo de vida do sistema, do desenho à desativação, com portabilidade de dados e opções de opt-out, quando cabíveis. Em ambientes de trabalho, monitoramento ubíquo e métricas de produtividade baseada em sensores levantam questões sobre consentimento, proporcionalidade e dignidade do trabalhador. Modelos de governança coparticipativa, com negociação coletiva sobre tecnologias de monitoramento, podem equilibrar eficiência com respeito a direitos laborais. No setor público, decisões algorítmicas exigem um padrão reforçado de legitimidade, pois o Estado detém poder coercitivo e deve prestar contas com maior rigor. Registros públicos de sistemas automatizados, testes de viés, avaliações de impacto sobre direitos fundamentais e mecanismos de contestação são pilares mínimos de integridade. A ética da pesquisa em IA demanda padrões elevados de segurança, especialmente em sistemas de uso dual, adotando avaliações de risco e políticas de revelação responsável. No fronte ambiental, o custo energético de modelos de larga escala coloca a sustentabilidade no centro, requerendo métricas transparentes e metas de eficiência. A economia da atenção, alimentada por recomendações personalizadas, cria ambientes persuasivos que exploram vulnerabilidades cognitivas, demandando design responsável. Intervenções como limites razoáveis a dark patterns, escolhas padrão PR, privacidade e desativação simples de rastreamento reforçam a autonomia do usuário. A educação midiática e a literacia algorítmica capacitam cidadãos a compreenderem as lógicas das plataformas e a reivindicarem direitos de maneira informada. Além do indivíduo, a dimensão coletiva da governança de dados impõe que bens informacionais comuns sejam protegidos de cercamentos que empobrecem a esfera pública. Dados públicos de alto valor devem ser abertos com segurança, fomentando inovação e controle social, desde que preservadas salvaguardas a dados sensíveis. Em saúde digital,
a secundarização de dados exige modelos de consentimento dinâmico e comitês de ética que ponderem riscos e benefícios com representatividade social. Quanto à segurança, o princípio do menos privilégio, auditoria contínua e resposta a incidentes transparente compõe a espinha dorsal da confiança digital. A transferência internacional de dados deve obedecer a padrões equivalentes de proteção, prevenindo o chamado race to the bottom regulatório. A ética aplicada, nesse contexto, recomenda interoperabilidade com salvaguardas, evitando locking que subtrai soberania tecnológica e dificulta a portabilidade. A certificação ética de sistemas críticos, com selos e relatórios públicos, cria incentivos reputacionais e possibilita escolhas informadas por parte de compradores e cidadãos. Em síntese, a ética da tecnologia transforma o binômio inovação-risco em uma arquitetura de responsabilidades, na qual benefícios são maximamente capturados e danos minimamente distribuídos. Essa arquitetura só se sustenta com transparência, participação e mecanismos robustos de reparação, para que erros deixem de ser externalidades inevitáveis e passem a ser oportunidades de melhoria. No limite, o objetivo não é desacelerar o progresso, mas qualifica low, vinculando-o a propósitos humanos e sociais claramente justificáveis. Sem isso, a eficiência ameaça converter-se em indiferença moral. Com isso, pode se tornar aliada da justiça, da autonomia e da dignidade em sociedades digitais.